Graça e paz. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças, professor de grego. Esta é uma aula destinada à turma do SETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E nós hoje vamos estudar, uma aula rápida sobre diacríticos. A língua grega, ela possui sinais, acentos, aspirações, traços, moduladores ou modificadores de uma palavra. Então, isso é chamado de diacrítico. É um sinal que nos ajuda na pronúncia da palavra. Se essa palavra é a ou ra, se essa palavra é separada ou se ela deve ser pronunciada junta. Para indicar a sílaba tônica, nós temos os acentos. Em grego, o grego conhece apenas 3 acentos. E a função do acento na língua grega é indicar a sílaba tônica. Então, a função do acento é indicar a sílaba tônica, certo? Então, eu vou puxar um pouco mais para cá para você ter um ângulo melhor de visão. E aí eu vou... Então, na língua grega nós temos esse acento, que é o acento agudo, e ele só pode vir na última, que é o que nós temos aqui, na última. Então, hará ou cará, sarcos, adelphoi. O acento, você vai ver, está sempre na última. Esse acento pode vir na penúltima, pistes, nomos e erga. Então, cará, porque nós optamos pela pronúncia que e não pela pronúncia ra, mas você vai ver pessoas dizendo hará. Então, cará não é o peixe, né? Então, aqui nós temos o acento agudo na última sílaba. Aqui nós temos na penúltima. Então, sarcosa da carne. Adelphoi é irmãos. Nomos é a palavra lei. Erga é obra. Então, nós temos aqui pneumati, que é a palavra espírito. Então, primeira, segunda, terceira, a antepenúltima. Encrateia. Encrateia, ela está aqui, um ditongo, a segunda sílaba, té, e encrateia está na antepenúltima, e estaurosan, que é crucificar. Então, uma sílaba, você conta o número de vogal e ditongo é o número de sílabas. Uma vogal, uma sílaba. Outra vogal, outra sílaba. Um ditongo, outra sílaba. Uma vogal, aqui no E, no epsilon, outra sílaba. Então, resumindo, o acento só serve para indicar a sílaba tônica. Não é como no português, que é E, aí quando bota para o acento circunflexo, E. Não. No grego, a função é indicar a sílaba tônica. Aí tem o acento circunflexo. Ele pode vir com essa luazinha, com esse acento e com o nosso tio. Ele só vem na última ou na penúltima. Então aqui, fos, que é a palavra luz, tem ele aqui. Tauta, lembra do ditongo de ontem. Tauta.
Raima, que é onde vem a palavra sangue. Raima é a palavra sangue. Raima, sangue. Raima, sangue. Rema, palavra. Autor, ao, mas to. Moces, certo? Então ele só cai na última ou na antepenúltima. E eu coloquei esse aqui para você ver que muitas vezes ele vai cair assim, só com uma meia-lua. Então não vai dizer e, certo? Ou é só para indicar a sílaba tônica. E o terceiro acento é o grave. O acento grave, ele só cai na última sílaba. Na verdade, ele nem existe, né? Aí nós temos poloi, muitos, ruios, que é filho, e cai. Não é cair, é cai. Cai. Então, ele só vem na última sílaba quando a palavra seguinte, a palavra da frente, é acentuada. Nós temos um exemplo aqui, ó. Eu vou dar para vocês. Prostonteon. Prostonteon. Veja, teon é acentuado, com acento agudo. Aí todas as palavras que vêm atrás, prostonteon, que era agudo, vira para grave. Certo? Então, qual é? Não vai mudar em nada. Certo? É só para você saber que ele só veio aqui grave, porque teon é acentuada. Certo? Teon é acentuada. Certo? Eu já expliquei que essa palavra pode ser theon ou teon. Então existe o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave. E todos os três não vão mudar em nada. Ele só vai dizer onde é a palavra. Então, dentro do texto grego, nós temos aqui, ó, o acento agudo. Aqui, o acento agudo. O circunflexo, desculpa. Circunflexo, circunflexo. Aqui, o acento. Aqui, o acento agudo. Aqui e aqui o circunflexo. Aqui o agudo, aqui o circunflexo e aqui o grave. Mas ele só é grave por causa desse acento agudo aqui. Aí veja que na mesma palavra, ó, o acento aqui virou grave, porque por causa desta palavra aqui, ó. Certo? E desta daqui, ó. Então o acento é só para dizer teos e não teos. Teon, então é arque. Então o acento tem legei, que é o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave. Então eles só servem para indicar a sílaba tônica. Então, não é como no português, você tem bota um acento circunflexo e fica e, não. Certo? No grego também, nós temos aspiração ou espírito. É porque o grego diz que a palavra ela pode ter uma aspiração ou um espírito. Então, toda palavra que é iniciada por uma vogal, né? Por um ditongo, ou pela consoante rho, que é essa daqui, ó.
ele recebe um sinalzinho em cima, que pode ser que é assim. Isso aqui é chamado de aspiração. Quando esta aspiração vem assim, ela é chamada de aspiração branda. Então significa que a palavra, a letra que vem embaixo, se pronuncia só A. Então essa aqui é a branda, não vai mudar nada. Então tá aqui. Toda palavra que começa ego, eu, ego, eu, estim, e com. Aí no ditongo nós vemos sempre o que leva a segunda palavra, certo? E autos. Então todas elas têm a aspiração branda, que é essa aspiração aqui, ó. É um Czinho ao contrário. É um C ao contrário. Isso aqui é aspiração branda. Ela não afeta. N, HP, não é ágape, é HP. Olha onde é que está o acento. Ó. E o acento. Então, tem aqui a aspiração branda. Eucaristia, que é da graça. Está aqui, ó. Quando é no ditongo, a segunda vogal é que recebe tudo. Adelfos, que é irmão. Então, toda palavra começada por vogal ou ditongo, como é o caso aqui, eu, an, porque quando você tem dois gamas, assim, esse primeiro gama, ele tem som de N. Certo? Então, esse primeiro gama aqui, ele tem som de N. Então, eu, an, ge, lion. Certo? Que nós sabemos que é evangelho. Eis, então você está vendo que em todas essas palavras tem essa aspiração sobre. Caso a vogal venha sozinha, vem em cima da vogal. Caso venha no ditongo, vem sobre a segunda vogal. Certo? Então, recapitulando. Isso aqui é uma aspiração branda. É só para dizer que você lê A. Só para dizer que você lê A. Se for numa palavra que tem só a vogal, a aspiração vem em cima da vogal. Se for no ditongo, a aspiração vem em cima da segunda. Então você lê eikon, que é a palavra imagem. Oikia, que é casa. Se vier só a vogal apóstolos, você lê. Né? Agora, se vier num ditongo, eis, que é a preposição para, a aspiração vem em cima, então não muda nada. Agora, a áspera é o contrário. A aspiração áspera, como você está vendo, ela é o contrário, certo? Então, ela é um C assim, ó, em cima da palavra, da letra, da vogal ou do ditongo, certo? No ditongo, você vai lembrar, sempre quem recebe tudo é a segunda. Então, no ditongo ele vem aqui. Então, isso aqui, o grego criou para dizer que você pronuncia Ra e não mais só A. Então, ele está dizendo que aqui ela tem um espírito. Ela está espritada. Certo? Então, e aqui você pronuncia Reu. Então, essa aspiração aqui, que é um Czinho, em cima da vogal ou do ditongo,
ela, vem toda palavra iniciada com ro, ou y, vai receber essa aspiração áspera. Aqui, hagios. Então você não diz agios, nem agios. Hagios. Rimeis, ro, que é o artigo, e hot. Aí aqui tem do lado o acento e lado com ela a aspiração. Aqui, que é a palavra pecado, que é o alvo, você tem hamartia. Remeis, nós, héteros, que é outro de qualidade diferente. Re, artigo feminino. Aí aqui, ruios. Você não diz uios. Ruios. Aqui, aspiração áspera. Quando você vai transliterar, passar para o português, você coloca assim, o H em primeiro lugar. Aí você coloca assim, U, I, os. Este H vem dessa aspiração aqui. Então, esse H é pronunciado como H em inglês. Hot, quente. House, casa. Certo? Aí aqui, himnos, que é hino. Tem um acento e tem a aspiração. Então, agora você já sabe. Hipnos, que é sono. Daí, hipnol. Rema, que é palavra, e risa, que é raiz. Então, em todas as palavras iniciadas por Y ou por RO, recebem a aspiração, que é essa aqui, esse Czinho em cima. Então, esse aqui vai transformar o som em Ra, Ré. Vai funcionar como se fosse dois R's, ou, mais precisamente, como o H em inglês. Né? Então, isso aqui é chamado de aspiração ou espírito. No grego clássico aparece muito. Então, você vai ver aqui. Do lado do E tem a branda. Arque. A gente lê enarque. Aí aqui já não diz mais O. Ro. Então, vamos lá. Aqui, a aspiração é branda. Mas aqui, a aspiração é áspera. Então, a gente diz assim, enarque, ro. Quando a gente vai transliterar, faz assim, um H e um O. Ro. Certo? Então, aqui nós temos a aspiração branda, a aspiração áspera de novo, o artigo de novo. Aí aqui nós temos a aspiração branda, aqui, legei, autor. Por que eu digo autor? Porque a aspiração é branda, é assim. Pra cá. Mas essa aqui eu já digo ro, porque a aspiração é áspera. Então, se a aspiração for assim, ela é branda, então a gente diz só o nome da letra. Se ela for assim, é aspiração áspera, então a gente lê como aqui, ó. A gente não diz odos, mas por causa da aspiração a gente diz ro. Ro, dos. Re e não e. Mas, professor, diga, Juninho. Isso aqui o que é, professor? Isso aqui é a aspiração áspera. E ela, quando é transliterada, é o H. E ela tem esse som de R.
Então, ao invés de você, sem ela, você leria e, odós. Mas com ela, você lê re, rodós. Ah, entendi. Então, aqui em Iesus, como é branda, você lê só I. Mas aqui, como ela é áspera, então você vai ver que aqui nós temos as duas. As duas aspirações, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos as duas aspirações. Aqui nós temos a aspiração áspera. Aqui, certo? Então você não pronuncia só O, você pronuncia RO. Mas aqui, em Iesus, você tem a aspiração branda, que é o contrário. Ó. Então você pronuncia Iesus. A que vai mudar é só essa. A áspera. Que você lê Ra. Ré. Se ele vier sozinho assim. Então o grego, quando ele ajuda tanto, que quando ele quer nos ajudar na pronúncia, para a gente não pronunciar errado, então a gente poderia dizer aqui é. Aí ele coloca a aspiração em cima para dizer que a pronúncia é ré e não apenas é. Então nós temos duas aspirações. A aspiração branda, que está aqui em Iesus, ela não afeta em nada. E a aspiração áspera, que vai dar esse som de Ra, Ró, como aqui, ó. Ró, Ró Iesus. Re, Rodós, e não E, Odós. Então fica Re. Professor, como é que eu faço? Você só tem que ter um cuidado de observar. Né? Por exemplo, você vai ver aqui, ó. Aqui nós temos Re. Aspiração, Re, aqui. Re. Aí aqui a aspiração é branda. Então Re, a letra. E não Re, Ra. Ele está dizendo essa daqui. Então, professor, como é que eu faço? Juninho, você só observa. Se ela tiver assim, é aspiração áspera, como você está vendo aqui. Aqui é áspera, mas aqui não. Aqui a aspiração é branda, então ela não afeta em nada. É só porque toda palavra iniciada por vogal, ditongo ou pela consoante rô, ela vai receber esse sinal diacrítico para dizer se é Rá ou se é A, se é Ré ou É. Ah, professor, então entendi. Então, professor, quer dizer, professor, que se ela vier assim, ela não afeta em nada. Então aqui embaixo é A. Isso, Juninho. Mas se ela vier assim, voltada para o outro lado, então ela vai mudar. É, Juninho. Então vai ser o quê? Rá. E se ela vier no ditongo, professor, como é que eu faço? Então você coloca assim. Segunda parte do ditongo é um I. Aqui ficaria EI. Se você coloca assim, você pronuncia rei.
rei, rei. Então, espero que você haja compreendido, Jônio. Então, compreendi, professor. Então, existem duas aspirações, não é isso, professor? É. A aspiração branda, tá? Ela, aqui, ela não muda nada, ela é assim. Então, professor, quer dizer que aqui a gente lê só é. Isso. Só é. Isso. Só é. É. Aqui, você pronuncia, porque ela vem assim, então ela é áspera. Então o grego fez isso para ajudar a gente na pronúncia, porque senão a gente ia dizer ólogos. Mas a gente diz assim, em, como ela não muda, rólogos. Ah, professor. E quando ela vem, a aspiração vem no ditongo, onde é que ela cai? Aqui, na segunda vogal, sempre. Ah, professor, tá certo. Então, quando ela vem no ditongo, cai na segunda vogal. Mas quando ela vem como aqui, aqui você diz emu. Por que você diz emu, professor? Porque a aspiração é branda, ó, tá voltada para o outro lado. Se ela tivesse voltada para esse, fosse a aspiração áspera, eu diria remu. Então, toda palavra iniciada por vogal, ditongo ou pela consoante ro, que é essa aqui, recebe a aspiração, certo? Então, transliteração. Transliteração é você passar das letras de um alfabeto para outro, levando em conta os princípios da fonética. Então, em cima aqui tem ro, de, carpós, tu, pneumatos, estin. Traduzindo isso aqui é o, mas, o fruto, carpós, do espírito é. Veja que a palavra está no singular. Então, quando você vai escrever, né, um livro, uma revista, um estudo bíblico, você tem que transliterar. O que é transliterar? É passar do grego para o português. Então, capa para o K, o alfa para o A, o rho para o R, o pi para o P, o ômicron para o O e o sigma para o S. Então, você passa a palavra para o português. Aí fica rodecarpós, toi, pneumatos. Aí aqui você lê tu. Aí com o passar do tempo você vai dizer, é mais fácil ler em grego. Pneumatos estin. Então transliterar é passar uma palavra, como a palavra aqui, amor. Né? Então esta palavra você translitera. A, você coloca A. G, você coloca G. A é A. P e E é. Então isso chama-se transliteração. Isso chama-se transliteração. É você passar de uma letra para outra. De um alfabeto para outro, que é para que a pessoa que você está ensinando possa ler naquela língua. Né? Então, eu botei aqui agora bem maior, para que você possa me acompanhar. Então, tá aqui, ó. Aspiração branda. Aí você lê AP. Aí, aqui é a áspera. Então, você lê re, mata. Ra, ó, ra. Ra mais o acento. O acento vem sempre do lado, ó. O acento vem do lado.
Quando é o agudo, o circunflexo, ele vem sobre, né? O acento circunflexo vem sobre. Então tá aqui, ó. Aqui você lê hot, o acento agudo, do lado dele é aspiração. Então você lê hot. Aqui, só U. Por quê? Porque a aspiração aqui é branda. Certo? Então, aqui você lê ro. Por quê, professor? Por quê, Júnior? Porque é o seguinte, a aspiração aqui é áspera. Tá aqui, ela aqui em cima. Então, quando vem a aspiração, mais o acento, tá aí. Certo? Então, nós vamos agora já vimos transliteração. Então, agora tem o trema. O trema é conhecido na língua portuguesa. São esses dois pontinhos no alto que não existe mais na língua portuguesa. Então, o trema, para que ele serve? Professor, eu vou ter que escrever isso? Não, Júnior, de jeito nenhum. Então, para que você vai saber? É só para quando você vê essas coisas aqui, você já sabe, isso do meio já conheço que é um acento agudo. Mas essas duas bolinhas aqui, o que é que significa? Isso aqui é para dizer que onde seria um trema é onde seria um ditongo é uma exceção. Ah, professor, quer dizer que aqui ele não é mais ditongo. Não, aí você lê assim, e, sa, nunca za, e, as. Então já deixou de ser ditongo. Aí o grego avisa botando aqui o trema. Pra, i, tes. Por que aquele é i? Porque ele não forma ditongo. O que acontece? Está dizendo aqui. E como é que ele diz, professor? Ele bota, né, um trema. Ele bota simplesmente duas bolinhas em cima, assim. Duas bolinhas em cima da segunda vogal, que é para a gente entender que aqui não é ditongo. E aí o acento ele deixa no meio. Como aqui, David, que é Davi. Então, como no grego não tem o V, é David. Então, aqui era para ser um ditongo. O I. Mas, quando o grego quer dizer que não é, ele bota as duas bolinhas. E como tem um acento, ele deixa o acento no meio. Então, você só precisa saber que esse tremazinho, Isaías, é Isaías, praites é manso e David é Davi. Próximo é o apóstrofo. Isso é bem conhecido na nossa língua. Tem d'água, né? Nós dizemos de água. Então, quando vem duas vogais, que uma é suprimida, nós colocamos um apóstrofo na língua portuguesa. Nós colocamos assim, ao invés de dizer de água, a gente bota o de, bota o apóstrofo, aí escreve água e junta tudo. Junta a preposição com o substantivo, água. Então a gente lê tudo junto, o apóstrofo liga. Então era de água, a gente agora lê d'água. No grego é a mesma coisa, certo? Então nós temos aqui a preposição de a, que é através de, mais autor, ele. Aí o grego faz o seguinte, bota aqui o trema, o apóstrofo, e pronuncia assim, de autu. De autu, como se fosse uma palavra só. Aí de autu quer dizer através dele. Ou, como Jesus coloca aqui, de a mais emu, de emu. Então, se viessem só sem o apóstrofo, eu leria de a emu. Mas,
o grego tira esse alfa aqui e bota o apóstrofo. E aí a gente lê como se fosse uma só palavra, diemu, que é através de mim. Ah, professor, então quer dizer que esse apóstrofo aqui, quando eu ver, significa que aqui uma vogal sumiu. É isso. E aí eu leio isso aqui como uma palavra só. Verdade, Juninho, você está aprendendo. Então, se fosse assim, eu diria diá, emu. Isso. Mas assim, eu digo diemu. Então, quando eu ver esse sinalzinho aqui, eu já sei que é um apóstrofo. É igual à língua portuguesa. Então, tem crase ou corone. Então, vai acontecer semelhante ao do apóstrofo, certo? Cai, mas é ean, vai ficar can, só que vai ter aqui, ó. Aí você pode, professor, mas aí não é aspiração? Não, porque a aspiração só vem do começo da palavra e sobre vogal de tom ou rô. Aqui a palavra começa com K e não com vogal, nem de tom, nem rô. Ah, entendi. Então você vai perceber que isso aqui não é uma aspiração. Quer dizer que foi K, cai, mas é an. Geralmente os dicionários, os léxicos, eles nos ajudam. Tem esta palavra aqui, cai, que é i, ou também, mais eu. Que fica essa palavra que eu não vou pronunciar, porque em português ela é feia. Certo? Então, isso aqui, como está no meio, não pode ser uma aspiração. Então, isso aqui significa que duas palavras foram juntas. Aí é e também. Um amigo meu estava fazendo um curso e ele encontrou essa palavra e ele procurou e não encontrou no dicionário. E ele me ligou. E eu disse, rapaz, é cai, e, mas é go também. Ou também eu, ou eu. Aí disse, aí tem aqui cai, mas é keinos. Aí vai ficar caqueinos. É também ele, ou e ele. Então, isso aqui são os diacríticos. E para terminar nossa aula hoje, a pontuação. Em grego, nós temos 4 sinais de pontuação. Nós temos o ponto final, que é igual ao nosso, a vírgula, que é igual ao nosso, e nós temos um ponto lá no alto. Que esse ponto, no português, pode ser 2 pontos, ponto e ou ponto de exclamação. Leguei Jesus, ou seja, disse Jesus, ponto no alto. Aí você traduz 2 pontos. Agora, o diferente é o ponto e vírgula no grego, é o nosso ponto de interrogação. Ponto e vírgula é o nosso ponto de interrogação. Paulo pergunta assim, é a lei pecado? E lá no grego vai ter um ponto e vírgula. Quando a gente vai traduzir, a gente já sabe que ele está fazendo uma pergunta. Então a gente bota aqui. Então, o ponto de interrogação grego é o nosso ponto e vírgula. Então só tem que ter cuidado aqui. E esse ponto no alto, dependendo do lugar, ele vai ser ou 2 pontos, ou ponto e vírgula, ou o ponto de exclamação. Só aqui que você precisa ter cuidado é que ponto e vírgula no grego é uma pergunta. É a lei pecado? Aí Paulo diz de modo nenhum. Claro que não. Absolutamente não. Então, no grego vai haver muitas perguntas e todas as perguntas são feitas com o sinal de interrogação, que é o ponto e vírgula. Então, lembre que ponto e vírgula no grego
é um ponto de interrogação. A pessoa está fazendo uma pergunta. A pessoa está fazendo uma pergunta. Então, nós temos aqui o ponto final igual, vírgula igual, um ponto no alto. Então, você está escrevendo aqui alfa. E aí tem um ponto bem aqui. Terminou um ponto aqui. Então, esse ponto aqui no alto pode ser 2 pontos, ponto e vírgula, ponto de exclamação. Então, 2 nós conhecemos, ponto no alto você está conhecendo agora, e o ponto de interrogação é o ponto e vírgula. Então, cuidado para não esquecer. É a lei pecado? Não vai ter um ponto de interrogação, vai ter esse aqui, um ponto e a vírgula, que é o ponto de interrogação grego. Deus abençoe. Eu vou tomar banho para poder já ir para a aula de novo. Então, que Deus abençoe. Qualquer dúvida, volte. Então, nós temos o quê? Aspiração áspera. Transforma a palavra em ró. Aspiração branda, você lê só é. O acento agudo, o acento grave, que é esse aqui, e o acento circunflexo. Aí aqui, a transliteração é só você passar as letras. Você pega, bota K-A-R-P-O-S, carpós, certo? O trema só serve para dizer que onde era ditongo, ao era ditongo, ai era ditongo e o i era ditongo. Então, quando não é, quando é uma exceção, porque toda regra tem exceção. E o apóstrofo é como no português. Você pega duas palavras, de água, então você diz de a ao tu, aí de ao tu, através ou por ele, né? Então isso aqui você já aprendeu hoje, então que Deus abençoe. Nós vimos tudo isso aqui hoje. Então lembre, a aspiração áspera vai ser ra, ruiós. No ditongo vem sempre, tudo vem sempre em cima da segunda vogal, né? E o acento vem do lado da aspiração, o acento agudo e o acento grave. E quando é o circunflexo, ele vem embaixo. A aspiração vem embaixo, ele vem em cima. Tá aqui, ó. Certo? Professor, o que é isso aqui embaixo? O que é isso aqui embaixo? Isso aqui embaixo é a aspiração branda, dizendo e. Isso aqui em cima, professor. Ah, é o acento circunflexo, Juninho. Certo. Então agora você já sabe. Quando é acento agudo, quando é acento agudo, certo? Então ele vem aqui do lado. Acento agudo, ele vem do lado da aspiração. O acento circunflexo vem sobre. O acento circunflexo vem sobre. Certo? Então você bota a aspiração aqui. Se for o acento agudo, você bota assim, aqui do lado. Mas se for o acento agudo, ele vem em cima. Só para você entender que esse aqui de cima é o acento circunflexo. Esse aqui de baixo é a aspiração. No acento circunflexo, o acento circunflexo vem em cima, porque não dá para você botar do lado. Mas o acento grave ou o acento agudo vem do lado. Então, Deus abençoe. Boa aula, certo? Então, divirtam-se, crianças.